Muito boa noite, mestre. Desejo a você e ao nosso amigo aparelho um ótimo 2020. Para toda a fraternidade da luz, um ótimo 2020. Vamos então à nossa sessão, a primeira sessão do ano. Vamos consultar os nossos amigos das fraternidades que nos acompanham para definirem em conjunto o assunto. Como já era de se esperar, o assunto que vamos abordar nessa primeira sessão do ano é sobre o planejamento anual. É importante que aproveitemos essa energia de paz e fraternidade que o mundo inteiro vibra durante este período para traçarmos os planos para este ano. É muito importante que cada um de nós aproveitemos este momento de renovação para pensar, refletir o que ocorreu no ano passado. Lições que podemos tirar, tanto dos fatos positivos quanto dos fatos negativos que ocorreram. Sempre com uma visão construtiva do que aconteceu para se aproveitar as boas coisas, tirarmos lições e não mais cometermos os mesmos erros do que foi feito de ruim. Também é importante traçarmos metas, traçarmos objetivos de curto, médio e longo prazo para as nossas vidas. É importante sempre darmos um primeiro passo em busca daquele objetivo maior. E que deste objetivo maior nunca nos esqueçamos que estamos aqui, neste mundo material, para a elevação espiritual, para a evolução espiritual. Então, é importante que tenhamos isso em mente ao traçarmos nossas metas de curto, médio e longo prazo. Não importa a idade que tenhamos, sempre temos que traçar metas. A partir dessas metas traçadas, é que o universo irá conspirar a nosso favor, de forma que essas metas sejam atingidas. Se nós mesmos não soubermos para onde queremos ir, com certeza fica mais difícil para o plano espiritual nos ajudar, para o universo conspirar. Se você não tem a visão de onde quer chegar, fica complicado para nós e para o universo inteiro ajudar, certo? Então, sim, temos que traçar as nossas metas. Sim, temos que definir aonde queremos chegar. Nem que essas metas tenham que ser mudadas no decorrer do ano, no decorrer de nossas vidas. Isso não é problema. Às vezes, temos uma determinada meta, um determinado plano, e através do nosso livre-arbítrio, através de novas experiências na vida, o rumo das coisas é redirecionado. Isso não é problema nenhum, mas temos que ter uma direção, temos que ter um destino. E para isso, temos que nos planejar. Sempre ter, sim, um olho onde se quer chegar no futuro. Evidentemente que temos que viver o nosso presente intensamente. Não podemos somente visar o futuro. Temos que curtir o nosso presente, mas temos que ter os nossos planos. Então, é importante frisarmos a necessidade de um equilíbrio em nossas vidas. Em todos os sentidos, temos que ter equilíbrio. O radicalismo, tanto na visão de futuro como a vivência do presente, nunca é o ideal. O ideal é vivermos em equilíbrio. O
O que quero dizer é que temos que viver o presente. Não podemos viver somente pensando no futuro, somente traçando metas para o futuro, somente pensando que seremos felizes no futuro. Temos que viver o nosso presente. Temos que ser felizes no nosso presente. Porém, por um outro lado, viver apenas no presente, sem ter uma meta no futuro, também não é uma coisa boa. É preciso saber aonde se quer chegar. Tem muitas pessoas que guardam bens pensando apenas no futuro e não vivem o presente. E tem pessoas que consomem todos os seus bens no presente sem ter uma mínima visão do futuro. Ou seja, vivem o presente intensamente sem pensar no amanhã. Esses dois exemplos não são bons. Temos que manter o equilíbrio. Há também aqueles que vivem do passado, aquelas pessoas que se vangloriam de coisas do passado. E outras, até pior, somente pensam nas tristezas do passado. Não conseguem se desvencilhar dessas tristezas e acabam perdendo o seu presente e, com certeza, perdem também o seu futuro. Com esses 3 exemplos, o que tentamos passar é que temos sim que ter boas lembranças do passado. Como já dissemos anteriormente, temos que aprender com os erros do passado. Temos que buscar a nossa felicidade no presente, mas também temos que ter as nossas metas para o futuro. Como já dissemos, temos que ter o equilíbrio entre o passado, presente e futuro. E também temos que ter o equilíbrio em outras partes da vida, digamos assim. A vida social, a vida material, a vida no trabalho e a vida espiritual. Nenhum ser humano pode ou tem que viver isolado no mundo. O ser humano precisa aprender a conviver com os seus próximos, numa comunidade, seja ela qual for. É importante saber viver em comunhão com as demais pessoas do mundo. A alegria, a felicidade, ela tem muito a ver com os nossos próximos, com as pessoas que estão próximas de nós, sejam eles amigos, parentes ou colegas de trabalho. A conjunção das energias dos seres humanos é que traz a felicidade. Portanto, é muito difícil se viver sozinho, isolado. É muito difícil ser feliz nesta situação. Evidentemente, também, o lado financeiro tem que estar em equilíbrio com todas as outras faces de nossa vida. É importante que se viva uma vida confortável, e o lado financeiro traz esse conforto. Vivemos num mundo capitalista, e é claro que para se ter o conforto, é necessário que se tenha bens materiais. Então, isso é importante. Nós, no plano espiritual, sabemos disso. Sabemos que é importante que se busque o conforto através da sua vida financeira. É importante termos isso. Porém, também é muito importante que se tenha uma vida espiritual, que nunca se deixe de lado as questões espirituais, as questões de energia, de se manter num nível energético elevado, numa alta vibração. Portanto, vida social, vida financeira e a vida espiritual têm que estar em equilíbrio. Tem que ter os mesmos pesos na nossa vida, ok? Citando alguns exemplos de desequilíbrio, quando a pessoa vive intensamente a vida social, buscando a alegria entre os amigos, esquecendo das outras faces da vida, como a vida material, financeira e espiritual, a pessoa entra em desequilíbrio.
Quando a pessoa se dedica muito tempo a ganhar dinheiro a qualquer preço, somente pelo desejo de acumular bens, às vezes prejudicando pessoas para isso, com certeza é uma vida desequilibrada. Num outro exemplo, as pessoas que vivem somente para a vida espiritual, se isolando do mundo, como por exemplo os monges budistas, também estão em desequilíbrio, porque é importante que vivemos a vida e que a nossa passagem no plano material tenha a convivência com outras pessoas. Então, se isolar do mundo não é ter uma vida equilibrada. É importante que esta mensagem fique muito clara para todos, para todas as pessoas do universo. O recado que temos é: vivam em equilíbrio, busquem o equilíbrio em suas vidas. Evidentemente, isso é uma tarefa muitíssimo complicada, sabemos disso, mas é importante esta busca do equilíbrio. É importante ter em mente este equilíbrio e é importante que cada um dos seres humanos tenha uma consciência e quando alguma das faces de sua vida estiver desequilibrada, as rotas devem ser corrigidas. Deve-se ter essa percepção e deve-se fazer essa correção. Atualmente, no mundo material, há uma corrida muito grande para se obter, para se acumular bens materiais. Há de se dizer que o acúmulo de bens é uma coisa que acaba desequilibrando a vida do ser humano. Muitos buscam o acúmulo de bens pensando no futuro, no seu futuro e no futuro de seus familiares. Há de se dizer que cada ser humano deve lutar para obter o seu próprio equilíbrio, mesmo em relações entre pais e filhos. O que vemos muito são os pais acumulando bens pensando no futuro de seus filhos ou de sua família. É importante se dizer que um pai ou uma mãe é sim responsável pelos seus filhos, mas é responsável pela educação de seus filhos. É responsável por auxiliar os seus filhos a enxergarem a vida como ela deve ser e preparar os filhos para o mundo. É necessário dar condições morais e de educação para que seus filhos façam seus próprios caminhos, tracem os seus próprios caminhos, as suas metas, os seus objetivos. Atualmente, o que vemos muito são pais provendo tudo para os filhos e, desta forma, não os preparam para a vida, não os preparam para o mundo, e sim os criam dentro de uma redoma de vidro. E a partir do momento que o seu filho enfrenta o mundo, ele não está preparado para tal. Portanto, é importante que os pais preparem os filhos, dando subsídios para que eles possam caminhar com as suas próprias pernas. Esta é a experiência que todos os seres humanos têm que viver no mundo material, e não proteger os filhos colocando-os numa redoma de vidro para que nada de mal lhe aconteça. Isso é uma coisa extremamente ruim para os seus filhos. Então, há de se ter um equilíbrio também na questão da educação dos filhos. Os filhos têm que traçar as suas próprias metas, ter os seus próprios objetivos, alcançar os seus objetivos com seus próprios esforços. É importante que isso seja dito. É importante dizer também que aqueles seres humanos que, por seus próprios esforços, atingiram um grau financeiro, social e espiritual elevado, saibam doar as suas energias, os seus conhecimentos para os menos afortunados.
é importante que os seres humanos que tenham condições saibam praticar a caridade. É sabido que os menos afortunados estão, na grande maioria, numa situação menos favorável, porque escolheram viver desta forma quando fizeram seu plano reencarnatório. Porém, mostrar caridade com o próximo tem que ser entendido como um ato engrandecedor, ok? Sabemos que aquele ser humano que está numa situação desfavorável escolheu estar naquela situação. Quando foi traçado o seu plano reencarnatório, ele escolheu estar naquela situação, muito provavelmente para aprender a ser mais humilde por conta de erros que cometeu em vidas passadas. Estender as mãos a esse ser humano, praticando um ato de caridade, fará com que esse ser humano saiba que existem seres humanos que se importam com ele. E talvez uma ajuda como esta o auxilie no objetivo de sua vida. Portanto, a caridade também é uma face da vida que tem que ser mantida em equilíbrio. Vários outros sentidos podem ser mencionados para a palavra equilíbrio. Equilíbrio em todas as coisas. Equilíbrio entre os prazeres do mundo material e a sua saúde também é um ponto a ser discutido. Sabemos que muitos seres humanos acabam se desequilibrando em termos de saúde por conta do prazer em consumir certos alimentos ou bebidas. O mundo material está cheio de coisas que te dão prazer, alimentos e bebidas que te dão prazer. Os seres humanos acabaram investindo muito tempo para produzir coisas, objetos, alimentos em busca de conforto e prazer. Então, hoje, muitas pessoas buscam o prazer no ato de alimentar-se, e isto vem trazendo um grande desequilíbrio na sua saúde. É comum vermos seres humanos com altas taxas de glicose, colesterol, triglicérides e várias outras coisas em desequilíbrio em seu organismo. É necessário que busque o equilíbrio entre o prazer de se alimentar e a sua saúde. Essa é uma outra faceta do equilíbrio. Também podemos mencionar que o ser humano foi criado para estar em movimento. Podemos dizer que nossos ancestrais, em épocas remotas, tinham que caçar para ter o seu próprio alimento. E com isso, ele mantinha o equilíbrio do corpo, porque estava sempre em movimento para que pudesse se alimentar. Hoje em dia, sabemos que a realidade é muito distante disso. Basta ter posses para termos o nosso alimento na mesa. E com isso, também vemos uma outra faceta do desequilíbrio, que são pessoas que não praticam exercício físico e consomem muito mais calorias do que gastam. Novamente, o organismo acaba ficando desequilibrado. Portanto, é importante, como falamos no início, que sejam sim traçadas as metas de curto, médio e longo prazo, considerando todas essas facetas que dissemos a respeito de equilíbrio. É importante que essas mensagens cheguem ao maior número de pessoas possível, para que todos pensem nessas questões e tracem as suas metas e objetivos, equilibrando todas essas partes de suas vidas. Bom, Mestre Tanaka, cremos que a mensagem desta sessão está muito clara e que podemos então encerrar a nossa sessão por aqui. Agradeço muito a todos os espíritos de luz que estão aqui presentes,
ao aparelho, ao Mestre Tanaka, e gostaria de mencionar que toda essa energia emanada durante essa sessão é um grande exemplo de equilíbrio. Que assim seja, Mestre Tanaka. Graças a Deus. Muito obrigado e boa noite. Graças a Deus e boa noite.